relações internacionais. E nesta segunda-feira a gente já conversa com o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, está aqui com a gente. Boa tarde, Orion, está aqui no nosso telão, já ao vivo conosco, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, tê-lo conosco nesse time aqui do Rede 2, viu? Obrigado, Adriano, boa tarde para você, para o André, para toda a sua audiência. E prazer estar de volta aqui agora, tendo esse desafio, essa satisfação de integrar a equipe da TV Horizonte e Rádio América. Espero, então, corresponder e poder contribuir para a compreensão dos fatos políticos que vão guiar os rumos aí da campanha eleitoral deste ano. Falando em campanha deste ano, trazendo já a conversa aqui para Minas, Orion, esse final de semana, várias falas importantes, várias movimentações importantes. Vamos começar com o Rodrigo Pacheco? Tem gente falando que o Rodrigo Pacheco já fechou com Lula e tem gente falando que o Rodrigo Pacheco tem o endereço certo, MDB. Você acha que esse é o caminho mesmo do Pacheco? Olha, André, já estão chamando essa situação, essa indefinição de Rodrigo Pacheco, senador, que pode ser ou não candidato a governador de Minas. Então, inventaram uma ferramenta agora, chamada Pachecômetro, né? E as últimas medições estão dando uma leitura positiva. Na sexta-feira passada, por exemplo, quando parte da mídia cravava aí como certa a candidatura dele após o encontro com o presidente Lula, logo em seguida do Carnaval, o ministro da Educação, Camilo Santana, do PT, estava aqui em Minas Gerais. E quando ele viu aquela movimentação toda, ele ficou um pouco animado, falou, deixa eu confirmar com o presidente para ver se realmente é verdade. Ligou para Lula e para saber se era verdade essa situação, essa novidade. A curta resposta do presidente teria sido essa, aspas, deu bom, fecha aspas, e que restariam apenas aí alguns acertos partidários e políticos. Outra fonte é verdade, adiantou que o senador vai se filiar ao MDB e não à União Brasil. Por quê? Porque esse partido União Brasil está aí no olho do furacão, dos escândalos, como o do Banco Master. Então, melhor ficar um pouco distante disso aí. No mesmo dia, então, por outro lado, o PT mineiro divulgou uma nota afirmando que não tinha nada para divulgar, não tinha nenhuma definição. Portanto, o Pachecômetro ainda não registrou mais nenhum outro dado de lá para cá, permanecendo com esse viés positivo aí, como você disse aí e observou também. Os aliados de Pacheco estão, assim, desorientados, né? Porque, além de defender a candidatura dele para governador de Minas Gerais, eles precisam resolver a situação própria, né? O futuro deles, montar suas chapas para a reeleição neste ano. Muitos são candidatos à reeleição para deputado federal, estadual, e querem saber em qual partido vão se filiar, porque no atual deles, o PSD, eles não têm mais espaço, desde que Matheus Simões, o vice-governador, ocupou a legenda ali para ser o futuro candidato a governador. Então eles não podem ficar atrasando essa definição, porque correm o risco de chegar em outros partidos não encontrarem mais aquelas boas condições. Então por isso é que está essa movimentação, essa pressão sobre o Pacheco para ver se ele resolve. Pacheco, deputado... perdão, Adriano. Pacheco, eu tenho fonte segura que me confirma que o Pacheco esteve reunido na sexta-feira com Baleia Rossi. Essa reunião aconteceu, inclusive intermediada por Nilton Cardoso Júnior. O Gabriel Azevedo, que seria o pré-candidato, já foi avisado, não teria problema nenhum em recuar na sua pré-candidatura e também já poderia ser um nome até mesmo para puxar votos na chapa de candidato a deputado federal. E, inclusive, o MDB, a fala no MDB é o seguinte, Pacheco, pode passar a sua turma, traz ela para cá e ajusta aqui que dá bom. Também um outro destino poderia ser PSDB dessa turma do Pacheco, viu? E aí tem a dupla do Senado, Marília no PT e Aécio Neves no PSDB. Mas que samba é esse, viu, Orion? É um samba muito doidão depois do carnaval aí, né? Mas você veja bem, não combina aí, não vai combinar talvez, a relação do PSDB tucano, antipetista, antilulista, está numa chapa que esteja ligado ao presidente Lula. Essa equação não combina, essa conta não vai fechar. É melhor ficar ali no MDB, tentar até a União Brasil, mas no PSDB não dá certo. Aécio Neves foi sim consultado, teria sido consultado, a gente não pode garantir mais nada neste momento de especulações, mas teria sido consultado por Pacheco para ser candidato a senador nessa chapa. E o que o Aécio também teria dito foi, Pacheco, eu não posso estar na mesma chapa que o Lula vai estar. Então, quer dizer, é uma situação de um imbróglio aí que vai requerer, então, essa engenharia política capaz de harmonizar e aglutinar essas forças no processo eleitoral que se avizinha aí. O fato é que o PSDB
pode sim apoiar Pacheco, mas não entrando nessa chapa eleitoral, cravando aí, porque o palanque vai ser de quem? Do presidente Lula, que vai buscar a reeleição aqui em Minas Gerais. Eu estava querendo dizer, Orion, também, é porque nós tivemos hoje a entrevista com o deputado federal Reginaldo Lopes, ele que é vice-líder do governo na Câmara, e ele nos assegurou que o Rodrigo Pacheco conversou com Lula antes do Carnaval e eles estão apostando tudo em Rodrigo Pacheco aqui em Minas Gerais. E, além disso, falou que a única questão, o único ponto que o PT faz questão nessa chapa é uma vaga no Senado. Não é vice na chapa do Rodrigo Pacheco, mas é uma vaga do Senado que seria de Marília Campos. Certíssimo, até aí tudo bem. Aguardamos então essa definição de Pacheco, que terá um reencontro com Lula para definir aí. Aqueles que apostam na vinda de Pacheco como candidato a governador dizem que ele apresentou duas condições para ser esse candidato. Primeiro, que conseguisse aí uma boa situação partidária, definir o seu partido, e depois uma aliança possível de dar a ele condições de avançar nessa campanha eleitoral. O fato é que também ele precisa de Lula para ser governador, teria apoio a essa governabilidade, caso ele e Lula vençam as eleições. Caso Lula vença e ele não vencer a eleição para governador, também quer saber qual vai ser o seu destino, o seu futuro político. E, por outro lado, uma terceira condição, um terceiro cenário, os dois perdendo a eleição, aí só Deus sabe, quem sabe vão se juntar para fazer oposição. Agora, Orion, para a gente fechar aí, é claro que vai ter que ser mais curto por conta do nosso tempo. Sim. Nicolas Ferreira disse que recebeu aval, liberação do Bolsonaro para poder articular do jeito que queria. E aí, perguntado sobre Matheus Simões, falou assim, não, eu tenho andado com ele, mas é só para fazer entrega. Mas aí, presta atenção comigo, Orion. Hoje os dois estavam lá em Unai, na região noroeste do estado. Amanhã vão visitar o presidente do Tribunal de Justiça envolvendo aquele imbróglio daquela decisão esdrúxula da menor de idade, da liberação, né, da absolução de um homem acusado de estupro de uma menor de 12 anos. Se não estão juntos, essa andada aí pelo menos abre espaço para muita falação, né, Orion? Se não existe um namoro sem um namoro tão intenso assim, sem um casamento, a não ser que seja uma traição. Até porque não existe nenhuma outra oposição e nem existe aí outro páreo concorrendo aí. Porque o que acontece com o Nicolas é que ele foi a Bolsonaro buscar as condições de sobrevivência dentro do PL. Ele quer mandar aqui no PL definir os rumos do partido, porque ele não estava conseguindo fazer os seus projetos por conta do Comando Nacional presidido pelo Valdemar Costa Neto. Então, o que ele quer? Ele quer eleger uma bancada de 8 deputados federais aliados, sabendo que ele, Nicolas, é o puxador principal de votos. É ele que vai atrair os votos para o PL e vai conseguir ajudar a eleger essa turma toda. Então, ele quer ter essa definição e quer ainda também acompanhar quem serão os candidatos a governador do PL, que não tem um candidato próprio, e também ao Senado. Dito isso, a situação de proximidade com Matheus Simões está muito declarada desde a semana passada, falta só carimbar e assinar embaixo, né? E com isso fica registrado também, fica aí sinalizado o isolamento do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, para ser o candidato da direita, já que o Republicanos, por si sozinho, ele não tem tempo de televisão e rádio suficientes para bancar uma candidatura majoritária. E só a rede social, você sabe que não é suficiente, embora eles façam muito sucesso nelas, porque uma campanha majoritária precisa ter uma ampla comunicação, cujas redes sociais seriam apenas um suporte. Isso. Orion, obrigada, pela participação, bem-vindo mais uma vez ao nosso time aqui de comentaristas, e a gente volta a se falar. Com certeza, um prazer, obrigado, sucesso para todos nós aí. Isso. É isso aí. Orion Teixeira, que faz parte agora, Você que chegou agora do nosso time, né? Aqui Com do certeza. Beijo Notícia 2, nosso comentarista de política. Toda segunda-feira você acompanha aqui o Orion Teixeira. E tem muita gente de gabarito para poder bater papo com a gente aqui sobre os mais diversos assuntos. A gente vai para o intervalo e na volta, espaço para cultura. É isso, é a nossa entrevista. Daqui a pouquinho a gente volta. Fique conosco. 5h46. América TV.